terceiro ponto, a gente vai entrar um pouquinho, então, na questão... Vamos entender o seguinte, ó, empreender, compreender, aprender, e a gente vai deixar de falar em empreendedorismo, falar em apreendedorismo, aprender. Deixar de falar em desenvolvimento, vamos falar em aprender. Então, aprender é a palavra-chave. Tenho insistido nessa coisa do aprendizado, porque o aprendizado é fluido. O aprendizado é... Você aprende pelas energias, você aprende com os dois lados do cérebro, você aprende vivendo, e você aprende num processo permanente de evolução, que não é uma relação de causa e efeito, mas que é muito mais um aprendizado logarítmico. Tem muito mais a ver com Fibonacci do que os modelos ascendentes cartesianos, abscissa ordenada dos gráficos da economia. Não esqueçam que todo esse modelo insustentável foi inventado de pouco tempo para cá, de 5.000 anos para cá. A grande maioria do tempo, 200.000 anos, nós vivíamos em ciclos de aprendizagem orgânicos. Depois que inventamos a economia, aí nos ferramos. Então tem que ter muito cuidado. Não é que não tem que considerar o lado esquerdo do cérebro, mas ele tem que ser considerado junto com o direito. Eu fiquei muito tempo angustiado olhando para o terceiro setor e para a cultura, caindo de cabeça nas tecnologias. E eu falo, assim, eu tenho formação em administração de empresas, já fiz planejamento estratégico para muitas instituições. Sim, usa isso, não nega. Tive um momento que eu negava, que é uma porcaria. Não é isso, usa, é importante. Mas nunca deixe de considerar o outro lado e sempre olhe isso como em ciclos, e não como uma verdade absoluta. Ah, hoje a minha visão daqui a 10 anos é tal coisa. Ano que vem já é uma outra. Dê espaço para revisar a sua missão, a sua visão a todo momento. Sejam flexíveis, porque senão você deixa de aprender. Bom, essa frase, o passado está na frente, o passado está na frente, o futuro está na gente, é o que a gente vai investigar um pouco. Ela é uma frase que eu aprendi eu tenho 3 amigos que pesquisam linguística e educação, são o Bernhard Fischner, da Universidade de Siegen, na Alemanha, a Maria Benítez e o Vanderlei Geraldi, aqui da Unicamp. E eles, num livro lá, trouxeram essa frase, que na verdade foi uma contribuição do Carlos Maldonado, que na época era secretário de Educação de Cuiabá, falando como os índios, como os povos indígenas do Mato Grosso, pensavam a relação deles com o tempo. E aí ele trouxe essa frase que a gente vai investigar um pouquinho. Esses povos, eles não têm noção de presente. O que eu acho bastante inteligente, porque afinal de contas, o que é o presente? Quando é o presente? Já foi. Presente agora? Não, já foi. Agora é passado. Então a gente vive num fluir entre o passado e o futuro. O presente, de fato, é uma invenção que foi necessária ser criada para sustentar os modelos de produção. Se não existe o presente, você não consegue controlar o tempo do operário. Mas o presente, de fato, não existe. Numa cultura matrística, não tem a noção de presente. E eles têm essa relação dialógica entre passado e futuro. Só quero trazer uma coisa. Na percepção dessas tribos, o que acontece? Eles dizem, o passado está na frente. Por que o passado está na frente? Eu não consigo enxergar um futuro que não seja fundado na minha experiência pregressa. Por isso que é difícil renovar, por isso que é perigosa as visões que colocam a visão da Coca-Cola, eu não sei o que, daqui a 10 anos. Porque você está engessando um futuro no passado que você aprendeu, e de repente você aprendeu errado. Então tem que tomar cuidado. O passado está na frente de ser positivo e negativo ao mesmo tempo, tem que se desconfiar. Mas eles têm um elemento que é belíssimo, que eu acho que é pura poesia. O futuro está na gente, o futuro é uma energia que me move, além da minha experiência, em busca de uma coisa que talvez eu nem saiba o que é, mas é ele que me move, é essa energia que me move. Então o futuro é um devir. É como eu me aproprio dessa experiência para chegar em algum lugar. E aí eu vou estar orientado por alguma coisa que a gente vai inclusive falar aqui. O processo de aprendizagem ele é baseado, aqui é Lev Vygotsky, em 3 pontos. Primeiro, como os índios já sabiam ali, na experiência. O passado que eu enxergo na frente. Se eu tenho a minha experiência, eu sou capaz de aprender. Então a gente só aprende porque sustenta esse aprendizado em alguma coisa que a gente aprendeu antes. O Vygotsky chama isso de janelas de aprendizagem. O que significa? Eu sei uma coisa e a partir dessa coisa eu posso aprender novas coisas, de uma forma assistida ou espontânea. Então a aprendizagem exige essa experiência. Sentido é o futuro que está na gente. Eu aprendo porque alguma coisa diz que eu preciso aprender, porque tenho afeto por esse conhecimento, porque preciso dele, porque faz sentido para mim aprender. E se vocês tentarem lembrar lá da escola, e vocês pensarem em algumas disciplinas, vocês vão descobrir que tem algumas disciplinas que vocês não aprenderam nada, porque estudaram, mas não fazia menor sentido para vocês aquele conteúdo que estava passando. Porque você só aprende aquilo que faz sentido, por isso que o sentido é indispensável para que você possa empreender, aprender. E
você só aprende de fato num espaço colaborativo. Não existe ser humano sem o outro. Né? As tribos indígenas da África dizem isso, Ubuntu. Sou quem sou por aquilo que todos somos. Sem vocês, eu não existo. Então, se eu não colaboro, eu não aprendo. Na guerra, a gente só aprende uma coisa, sobreviver. Porque você não tem espaço colaborativo. Então, esses 3 elementos são muito importantes. Sempre pensar o empreendimento na perspectiva da colaboração, na perspectiva da experiência que você já tem e do sentido que te move. E aí a gente vai trabalhar aqui uma metodologia em cima disso. Eu vou voltar um pouquinho para Fibonacci para a gente compreender isso que eu falei, mas eu acho que já está até entendido. Se a gente olhar para essa figura, além da evolução logarítmica, nós vamos perceber que ela tem isso aqui. Ó. Ela começa lá no infinito e vem vindo, e ela está aqui, ó, nesse quadradinho. E depois ela vai entrar nesse aqui. E aqui eu posso definir isso aqui como um recorte de tempo. Então, eu tenho toda a experiência que me levou até esse presente, ou isso aqui é o meu passado, é o meu tempo anterior, e isso aqui é o que tem por vir, é a evolução dessa sequência. Vejam que o que tem em Fibonacci, que é incrível, que tem nas coisas do universo, é a existência de um universo anterior, porque isso aqui é fractal. O que é fractal? Essa mesma figura está aqui, e está dentro dela, e está dentro dela, e está dentro dela, é ad infinitum. E isso ela vai ter tanto na sua experiência anterior, ou interior, quanto na sua experiência posterior. Então vejam que a percepção daqueles povos indígenas não difere muito de uma percepção que está na inteligência do cosmos como um todo. O universo anterior, a experiência adquirida antes, que me dá a continuidade do meu porvir, desse universo posterior. Isso inclusive está no taoísmo. O Yin e Yang é baseado nessa relação de anterior e posterior, interior e exterior. E tem uma coisa fantástica aqui também, que esse padrão matemático que está em tudo, nos diz uma coisa sobre a diversidade. Há uma unidade na diversidade. Isso é uma outra de energia, são 2 opostos. Unidade e diversidade, interior e exterior, anterior e posterior. E aí, a gente tenta construir uma metodologia em cima disso. Se eu estou entendendo que o passado está na frente, eu preciso entender, eu preciso ter um elemento no meu processo de gestão que me aponte para esse futuro. E a gente chama isso de sentido. O que é o sentido? O sentido, pode ter muitos sentidos, mas basicamente, na metodologia que eu tenho ensaiado, trabalhado, o sentido é uma articulação afetiva, que tem a ver com o que você propõe, entre a sua vontade e os seus valores. Uma profunda conexão entre vontades e valores. Vontade. Por algum motivo você quer fazer alguma coisa. Isso nasceu na sua infância, na sua relação afetiva. Por algum motivo você quer fazer esse projeto. E não é para ganhar dinheiro. É uma vontade que vai além de uma ponderação econômica. Aí quando você vai no planejamento estratégico e vê matriz SWOT, lá você pensa, tudo bem, mas é vontade onde é que eu pondero? A vontade está em você. E aí você articula essa vontade com seus valores, que é que tipo de conduta que você acha válido para colocar essa vontade em prática. E aí você pondera vontades e valores e a gente entende que isso é um sentido que move essa energia quase sexual que move o empreendedor. Esse sentido é o futuro que está na gente. E o aprendizado, que é o 4º elemento, então esse é o primeiro elemento, são 4 elementos. O 4º elemento é o aprendizado, é o passado que está na frente. Você olha constantemente para o que você aprende a cada novo ciclo e revisa o seu futuro a partir do seu aprendizado, compondo sempre esse ciclo. Então, com isso eu apresento dos 4 elementos que eu chamo, são os 4 elementos do empreendedorismo criativo ou sociocultural sustentável. 2 deles são esses. Um sentido que move o empreendedor ou o negócio, que você tem que identificar claramente. Não tem como sistematizar. Você pode escrever páginas e páginas ou uma palavra só. Está em você, é interior, é anterior, é complexo. Está em você o sentido. O aprendizado vem para você também. É interior e é complexo. Então você pode até escrever um livro, ou uma palavra, um desenho, não importa. Você tem que ter esse sentido presente. Então esses são os 2 elementos dos 4 que são os elementos complexos. E aí a gente soma mais 2 elementos, que é propósito e meta. Então a gente diz que esse modelo de empreendimento ele vai entender que você tem um fluir, um sentido, e aí esse sentido ele vai se transformar em propósito, que vai gerar métodos, que vai gerar aprendizados, que vai permitir novos sentidos, novos propósitos. E o que são propósitos e métodos? Propósito, então a gente tem que entender, já falei isso, né? Sentido é aprendizado, pensamento complexo interior. Pensamento cartesiano ou pensamento sistêmico, porque a gente vai solucionar, vai botar a mão na massa, mexer no mundo, mexer na grana, nos tempos,
eu vou trabalhar propósitos e métodos. E o que a gente está entendendo como propósito e método aqui? Propósito é um sistema de intenções e finalidades. Aí eu posso entender que no propósito eu vou construir primeiro a viabilidade do meu empreendimento. Aí você vai lançar mão de instrumentos para isso, tipo missão, visão e metas econômicas. O meu empreendimento vai ter sua missão, eu vou deixar muito claro qual é esse propósito sistematizado para garantir a viabilidade dele e vou usar as ferramentas que a teoria geral da administração, que os gurus lá de Harvard me trazem e vou ser muito bem sucedido nisso. Mas vou pensar também a sustentabilidade, ou seja, vejam bem, eu analisei com carinho os projetos de vocês, nas informações que eu tinha, quero conversar um pouquinho mais, mas não tem nenhum projeto aqui que é feito simplesmente para gerar ativos financeiros. Todos têm fins socioculturais. Todos têm uma utopia no centro deles. Então, a missão, visão e as metas econômicas não vão te permitir gerenciar essas utopias, mas elas têm que ser gerenciadas claramente, concretamente, para que você consiga atingir os efeitos que você espera. Então, por um lado, a gente trabalha a viabilidade usando os mecanismos tradicionais, pensando de uma forma mais cartesiana. Cartesiana é poucas variáveis. Então, eu tenho oferta e demanda, entrada e saída, investimento e retorno. Binário. E vamos usar o pensamento mais sistêmico para pensar os fins socioculturais e as metas criativas que estão envolvidas nesse mesmo projeto. E aí eu tenho um sistema de intenções e finalidades que a gente define aqui como propósito. Ok? E o método, do grego métodos, caminho para chegar a um fim. E eu vou trabalhar também nesse parâmetro, usar o pensamento mais cartesiano para pensar o modelo de negócios, já devem ter visto isso, né? Então pode ser um Business Model Generation, alguma coisa assim que vai permitir que você consolide, pense no seu cliente, quem vai querer o seu produto, que tipo de receitas, quem vai investir, como é que você vai trabalhar na cadeia de valor, tudo aquilo que a gente já sabe para a geração do modelo de negócio, o detalhamento disso num plano de negócios, sempre muito pensado em relação a investimento de recursos e provisão de uma determinada necessidade que você vai gerenciar de uma forma cartesiana. Que produto que eu entrego, quanto me paga por ele. Ponto. Mas vou pensar a sustentabilidade de uma forma um pouco mais sistêmica, não necessariamente complexa, que aqui eu estou no campo das resoluções, e vou pensar as metodologias socioculturais. Como que eu vou estimular a apropriação dos museus pela sociedade? Isso vai além do que gerar metas econômicas. Como que eu vou estimular a configuração de um cluster criativo? Isso vai muito além de você resolver um problema de oferta e demanda. Mas você não pode deixar isso também no além. Você tem que trazer isso para uma determinada concretude que permita que você pense o que você vai fazer. E aí, na análise estratégica, você vai ter que considerar isso. Senão, você vai fazer uma análise estratégica de um problema que não é o seu problema, que é meio. Gerenciar os elementos financeiros e econômicos para fazer o que você quer fazer é meio. No fundo, o que nos importa é esse lado de cá. Senão, o que adiantou? Você vai ganhar dinheiro e vai continuar achando que não tem um dicionário criativo no Brasil. Não chegou lá. Ferrou. Então, cuidado para não ficar refém do instrumento e não mudar o seu projeto, porque ele vai te engolir. Mas também não desdenha, né? Leva ele a sério. E aí, eu vou aqui voar em cima disso. Para facilitar, eu criei nessa metodologia, eu criei o que eu chamo de contextos colaborativos. Ao invés de você ver a execução do seu empreendimento num horizonte chapado, em que a única coisa que importa é a curva de oferta e demanda, a gente tenta multidimensionalizar isso e entender, afinal de contas, o que você está empreendendo, em que contextos colaborativos esse empreendimento pode estar acontecendo. Então, primeiro, isso é base para todos vocês. O seu empreendimento ele vai ser um provedor para a sociedade. Vejam bem, eu estou aqui, ó. Eu estou nesse lado daqui, tá? Estou falando agora aqui em metodologias e fins socioculturais. Porque ali é balanço financeiro e fluxo de caixa. E plano de estratégia de mercado. Opa. Primeira coisa, linguagens, instrumentos e conteúdos. Então, todos os projetos de vocês, de certa forma, estão provendo a sociedade de linguagens, instrumentos ou conteúdos para alguma coisa. Linguagem, enfim, são formas de você potencializar, você não está lidando com o mercado, com o consumidor, você está dizendo, quando o meu empreendimento existe,
de certa forma, os públicos que estão se relacionando com eles estão ganhando autonomia cultural, criativa. Eles vão ter acesso à linguagem musical, vão ter acesso à sua memória. Eu estou subsidiando para esses públicos instrumentos digitais, que podem potencializar a visão dessas pessoas sobre o mundo. Então, aqui, basicamente, é o centro do seu processo. Por ser empreendimento criativo, com certeza o seu empreendimento ele é um provedor de linguagens, instrumentos e conteúdos. E para que você faça, você tem que mapear quais são as fontes, como é que eu vou lidar com isso, que tipo de métodos eu vou usar para poder promover espetáculo, fazer oficinas, prover esses conteúdos e instrumentos para a sociedade. Eu preciso tirar de algum lugar. Então tem que pensar isso também como um ativo que precisa ser processado além do modelo industrial. Porque lidar com linguagem não é a mesma coisa que produzir sapato. E você sabe melhor do que eu. Mas não é isso a única coisa que importa. Tem a questão da emancipação econômica. A gente lida dentro de um setor econômico que se chama economia criativa e, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, é um tipo de empreendimento que até muda a lógica econômica. A gente fala em emancipação econômica que, ao executar o seu empreendimento, de certa forma, você está expandindo os direitos econômicos da sociedade. Eu, pela experiência que eu tenho com os empreendedores na Escola São Paulo, circulando aí o Brasil e mesmo o estado de São Paulo, eu tenho percebido que os empreendedores criativos eles não estão preocupados só com o sucesso econômico. Eles estão preocupados com as suas utopias. E significa que eles precisam constituir um modelo econômico que seja viável a construção das utopias pelo empreendimento. Então, a emancipação econômica, quando você olha o seu empreendimento e diz assim, olha, o meu empreendimento está na minha comunidade, aqui em São Paulo, na minha cidade, ele está aquecendo a economia da cultura, ele está gerando recursos, ele está expandindo os direitos econômicos relacionados aos bens criativos e culturais, é uma visão mais tradicional que vai tanto de você ver o empreendimento como atividade econômica ou ver ele dentro de uma cadeia de desenvolvimento local. Então essa é uma forma de você ver o empreendimento que vai além da linguagem. Então eu sou provedor de linguagens, mas como eu movimento recursos econômicos, eu também estou promovendo o desenvolvimento econômico. Basicamente, a visão tradicional da economia criativa está nessa junção desses dois lados. Vamos fazer um festival numa cidade que vai mobilizar a economia local e ao mesmo tempo vai ampliar o acesso à linguagem, instrumentos e conteúdos. Bacana. Então esses são os dois mais conhecidos. Aí tem outro que a gente chama de patrimônio vivo. O que significa isso? Por que é importante a memória? Por que eu não posso chegar no interior da Bahia, pegar um índio lá, botar ele na beira da estrada produzindo artesanato de forma industrial e resolvo o problema econômico, mas toda a construção de uma cosmogonia, de uma relação com o trabalho que levou milhares e milhares de anos para ser formada é diluída, porque afinal de contas eu pego aquele artesanato que tinha um sentido, tiro o sentido dele e passa a ser uma commodity para ser vendida na beira da estrada. Tudo que a gente faz em termos de cultura interfere na vida das pessoas, nas suas memórias, nas suas identidades, na forma como elas amam, na forma como elas pensam o mundo. Então cuidado quando você for trabalhar com isso, porque você pode estar afetando esse ecossistema cultural e você também pode ver o seu empreendimento como um empreendimento que restaura isso. O Mutis é exatamente isso, ele quer validar o museu dentro de uma problemática social. O campo de trabalho dele é patrimônio vivo, é trazer a memória como uma coisa que é importante para a sociedade. Vai resolver isso pela lei da oferta e demanda? É uma outra ordem, uma outra lógica. Tem que ser considerado também, todo empreendimento cultural tem maior ou menor impacto dentro desse contexto colaborativo. Esses três eu chamo de ativos socioculturais. É aquilo que você está provendo para a sociedade ativos que garantem expansão de direitos econômicos e culturais e sociais. Esses de baixo eu chamo de interconexão. São contextos que vão potencializar a conexão entre essas partes envolvidas nesses empreendimentos. Então, articulação em redes. Desde você entender o seu empreendimento que está conectado aqui à agenda. A gente está aqui todos conectados a uma agenda já de cara. Agenda do empreendedorismo criativo. O que é uma agenda pública? É alguma pauta, algum tema que está na pauta das discussões públicas que interessa para o governo, interessa para a sociedade, interessa para a mídia e que se fala nisso. Então, nós, antes de mais nada, estamos conectados nessa agenda pública. Fora isso, vocês podem trabalhar de forma colaborativa entre vocês e fazer parceria com a Unesco, fazer parceria com o Ministério da Cultura. Então, a articulação em redes é tentar fazer com que a sua ação ela tenha uma autonomia própria, mas ela faz parte de um organismo de outras ações que está conectado por algo maior que a sua ação em si. Então, hoje a gente fala sempre nessa questão de redes, então entenda que existe um movimento colaborativo que é como que eu me conecto, ou que corpo maior a minha célula faz parte. E aí você vai pensar aqui. Coempreendedorismo. Quem vai trabalhar com cluster aqui? Quem? O Hub, né? Não, mas tem um cluster de moda, você. Bom, veja bem,
Fazer um projeto de articulação econômica e cultural não basta você simplesmente conectar expertises e intenções. Existem decisões políticas que estão em função disso. Então, com certeza, para sustentar um cluster, você vai ter que criar uma governança. Vai ter que criar um colegiado, as decisões vai ter que se votar, ou chegar a consenso. Então, o coempreendedorismo é quando você pensa o seu empreendimento num espaço político que exige decisões que vão além de você. E aí você vai criar as tecnologias políticas para que essas decisões sejam possíveis. E isso é empreendimento também. Vejam que eu preciso empreender para cada uma dessas coisas, são empreendimentos diferentes. Preciso passar conhecimento, preciso cuidar dos efeitos no sistema cultural, preciso pensar os fluxos econômicos, preciso criar tecnologias políticas, preciso articular as minhas redes. E aqui a gente entra em dois que eu acho que são cruciais, que sustentam tudo isso. Primeiro, diversidade em diálogo, convivência, coexistência, diálogo. Nós temos uma forma de pensar em que assim, eu penso de um jeito, você pensa diferente. Então eu vou tentar impor para você o meu ponto de vista. Eu tenho a verdade e você não. Pensamento cartesiano, na forma como a gente pensa e estabelece nas relações que a gente estabelece entre as pessoas. Isso precisa ser revertido, até para que você possa sustentar processos colaborativos, e quem vem trabalhar com colaboração em rede vai precisar disso. Na internet a gente vê muito isso. O outro tem um pensamento, eu tenho outro. Não tem um pensamento que é mais importante, ou que está certo e o outro é errado. Ali você tem que conviver na diversidade. Como a gente aprende a lidar com conflito? Como a gente lida com conflito na sociedade que a gente vive? Com a força. Então você vai debater, você vai impor a sua verdade, você vai lançar um míssil. Aqui significa você lidar com o conflito sem usar o uso da força, para que você possa ampliar a compreensão das coisas e buscar adesões que dão sustentação para todo o resto. E aí tem tecnologias que você pode simplesmente incorporar no seu empreendimento, como diálogo e mediação, por exemplo. Eu entendo que isso é indispensável, porque se você não trabalha o diálogo na diversidade, você não consegue sustentar o pensamento complexo. Se eu não sou capaz de ouvir o que você fala sem concordar com você e validar isso, eu jamais vou conseguir pensar pelo pensamento complexo e tudo isso rui, colapsa. Então essa é uma tecnologia muito importante. E finalmente, pesquisa em ação, que é, na sua ação, você ser capaz de produzir o conhecimento. Então eu produzo a ação, mas eu estou permanentemente produzindo conhecimento sobre a minha ação. Eu sou um realizador, mas também sou um pesquisador, e esse conhecimento eu uso e distribuo. Vejam, vocês são produtores de conhecimento para poder empreender a todo momento. E esse conhecimento é muito importante para a sociedade. Ele pode ser um ativo, inclusive econômico, para você, para ajudar na sustentação do seu empreendimento. E estou quase fechando aqui, vamos para os finalmente. Do ponto de vista prático, o que vocês têm? Vocês já viram o SWOT, né? Vejam que a análise SWOT, fragilidades, fortalezas, fragilidades, ameaças e oportunidades, ela é basicamente uma análise de energética, não é? Então eu tenho que articular onde eu sou frágil, os opostos, onde eu sou forte, o que me ameaça e as oportunidades. Então, esse olhar por si só é uma análise de energética. O que você vai ter que fazer é ampliar o maior, considerar, assim, quando você faz a gradezinha, você vai colocar um número X de variáveis. As variáveis que eu vou colocar para interpretar o meu problema depende da minha compreensão. Então, se eu compreender ele desse tamanho, vão ter 4, 5 variáveis. Se eu compreender que eu tenho 7 contextos para pensar no meu empreendimento, ou desses 7, tem 3 que são realmente críticos, e aí eu coloquei, além de matriz SWOT, fatores críticos de sucesso, o que é necessário para o sucesso do meu empreendimento. Então, diz assim, olha, coempreendedorismo é importante, agora, diversidade em diálogo é essencial. Então, eu vou fazer análise SWOT considerando diversidade em diálogo. Olha, no meu caso, que é um cluster, eu preciso pensar no coempreendedorismo. Então, tem que pensar onde estão as minhas fragilidades e fortalezas nesse sentido. Então, você vai adaptar esse pensamento estratégico, trabalhando ele em mais dimensões, ampliando o número de variáveis e, principalmente, detectando quais são os fatores críticos que estão implicando nesse processo de análise. E considerando sempre o seguinte, a minha análise estratégica, ela vai basicamente definir, ela vai ter que definir os caminhos, os meus propósitos e os meus métodos, e ela é pensada à luz dos meus sentidos e dos meus aprendizados. Então, estou lá pensando nisso, estou inspirado, estou considerando todo um aprendizado que está introjectado, abro um pedaço de papel e vou me mapear quais são os meus propósitos, quais são os meus métodos, onde estão as minhas fragilidades, fortalezas, ameaças e oportunidades, à luz dos contextos colaborativos em que vai se desenrolar o meu empreendimento. Vejam, assume uma complexidade maior, mas basicamente essa complexidade ela não está na instrumentação.
o que a gente está propondo, o que eu proponho aqui é você parar para pensar. Então, você sabe o que é concretamente prático? Faça assim, olha, hoje de manhã eu vou pensar só na questão de instrumentos, linguagens e conteúdos. Vou pensar quais vão ser as minhas fontes, que parcerias estratégicas você tem que ter, como que eu vou lidar com isso, o que eu preciso me qualificar e vou mapear minha SWOT. Hoje à tarde eu vou pensar qual é o meu papel econômico. Como que eu posso ativar? Porque na medida em que você reconhece melhor os efeitos do seu empreendimento, você inclusive vai ter mais potência para procurar parcerias-chave. Então, de repente, você percebe que você está numa agenda pública e que você nem tinha se dado conta. E que não é só o seu projeto é importante para o país. Bom, aí ganhou uma outra dimensão. Só que a minha recomendação é que você faça análise pensando primeiro cada um dos contextos colaborativos e depois amarre tudo isso num pensamento único que vai permitir fazer a gestão. Eu queria fechar aqui com esse pensamento do William Blake. Para veres o mundo em um grão de areia e o céu em uma flor silvestre, segura a imensidade da palma da mão, na palma da tua mão, é a eternidade em uma hora. Ou seja, o aprendizado, o empreendedorismo são uma continuidade de alguma coisa que você pode pegar na mão, pegar dentro, pegar por completo e forte, mas que leva para alguma coisa muito além de você próprio, né? A nossa relação tem uma percepção que eu já falei, né, que é o Ubuntu, ou seja, é a relação entre o interno e o externo, interior e exterior. Minha realização é em função de uma coisa privada, individual, mas eu tenho um papel no mundo, no cosmos, não é uma missão divina. Eu vou interferir no todo, eu faço parte de alguma coisa maior. Então, eu tenho esse instantâneo, esse momento, mas esse instantâneo pode ser uma ruptura, uma mudança, um corte numa trajetória histórica que pode afetar a vida de muitas pessoas. Então, pensar com essa grandeza e, ao mesmo tempo, e dinegeticamente com essa modéstia, eu sou pequeno na infinitude, eu sou infinito na minha pequenez, é indispensável para que você possa chegar numa análise em que você não vai ficar refém de um lado do cérebro, abandonado lá no pensamento cartesiano e, ao mesmo tempo, delirando no pensamento complexo sem conseguir lastrear o que você pretende fazer.